ou mais um capítulo de glórias na história do Flamengo. E aí, será que é o último ano do Gabigol no Flamengo? Será que ele vai continuar, renova contrato, vai brilhar esse ano? Vamos acompanhar, vamos ver. Seguinte, a gente tem uma arte aqui mostrando o vai e vem, a gente vai passando de todos os clubes, vamos começar com o Flamengo, eu já dou boa tarde pro pessoal, a gente já mostra aqui que a gente montou aqui. Chegando o De La Cruz, a gente vai atualizando, por enquanto só o De La Cruz chegou e tem as saídas também. Vene Casagrande você vem colocando, o Flamengo tem que ter calma no mercado, por enquanto só um reforço, mas que reforço também. E as saídas aí vem a turma e as figurinhas de uma galera. Eu quero parabenizar o departamento de arte, hein? Daniel é o cara que montou essa arte, hein? Palmas pro Daniel. Aí, Daniel, brilhou. Bonitinho, né? Fala aí, Vene Casagrande, boa tarde pra você, mais uma vez, a gente está acompanhando na expectativa do que acontece lá no Ninho do Urubu, o Bruno Henrique vai dar coletiva, vai ser apresentado também o De La Cruz e a gente vai dando essa passada aqui, por enquanto só chegando o De La Cruz e muitas saídas, como a gente vem contando ao longo desses dias. E nessas saídas a gente vai poder também adicionar em breve o goleiro Santos, que fica à disposição no Flamengo até esse mês. Fechou a situação? Como é que vai ser? Quando vai? Porque o Flamengo quer contar com um goleiro para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, porque acha um goleiro importante para esse início. E eu acho que o Flamengo, assim, ele está valorizando o começo do estadual, embora muita gente ache que não existe essa valorização dentro do clube, pelo elenco principal estar nos Estados Unidos nesse determinado momento. Só que o Flamengo entendeu que ele seria uma peça importante nessas duas rodadas, e aí pediu ao Fortaleza, entrou no acordo, e a partir de fevereiro ele vai ser jogador do Fortaleza, embora já tenha contrato assinado, então vai poder adicionar essa saída também. Mas se a gente parar e analisar, dessas saídas aí, quem a gente pode considerar como titular? Talvez o Felipe Luiz, em determinado momento foi titular ali. Os demais, cara, não são titulares. Assim, o Everton Ribeiro, tudo bem, uma saída que chama a atenção, mas também não era considerado titular, e aí tem a chegada do De La Cruz. Aí o Flamengo está em busca do Léo Ortiz para entrar na vaga do Rodrigo Caio, teoricamente, e está em busca também do Vina para entrar na vaga do Felipe Luiz. E eu sempre venho falando isso, tem que ter calma. Tem que ter calma, a ansiedade do torcedor eu compreendo, porém a diretoria já falou sobre isso. Não vai gastar mais daquilo que acha necessário para fazer as contratações. E repito, o foco do Flamengo está no segundo semestre, não está no primeiro semestre. E se a gente for parar e analisar, Flavinho, na boa, nem sempre aquilo que o Flamengo prioriza na primeira vai dar certo. Vamos parar e analisar. O Gabigol veio para o Flamengo porque o Flamengo não conseguiu contratar o Pablo, atacante. O Arrascaeta veio pro Flamengo porque o Flamengo não conseguiu contratar o Rodriguinho. Você lembra disso? É verdade, é verdade. Então, às vezes, o plano B, teoricamente, pode ser melhor que o plano A. Então, o torcedor ele tem que ter calma, sem ansiedade. Esse é o ponto. Eu acho que, em relação ao Léo Ortiz, o Flamengo vai ter sucesso na negociação. O jogador extremamente infeliz lá, insatisfeito, fazendo cara de poucos amigos no dia a dia do Bragantino. Como que o clube vai manter um jogador assim? Agora, o Flamengo vai ter que subir um pouco o valor também. Ô Pedrosa, o De La Cruz vai vestir a camisa número 18. A gente ficou aqui debatendo, o cara vai vestir a 7, ou vai vestir a 12, camisa não importa tanto, mas aí acabou com o mistério então, ele vai ser 18. Beleza, Pedrosa? Tava até conversando com o Vene, ele me disse que foi a camisa que o De La Cruz jogou na sua estreia como profissional, né? Então isso tem um simbolismo muito grande. Eu lembro vários e vários jogadores que depois de terem camisas simbólicas utilizaram outros números também. Por exemplo, o Ronaldinho, no Milan ele jogou com a 80, que não tinha nada a ver com o histórico do futebol dele, se eu não me engano, ele nasceu nesse ano, então por isso jogou com isso. Então, no final das contas, cara, a camisa quem joga são as pernas, não são as costas, entendeu? O próprio Romário, eventualmente, usou a 10, que assim, teoricamente não é o número dele, né? Exatamente. Né? A carreira inteira. Tem milhares e milhares aí de exemplos, né, nesse sentido, então isso não vai ser um problema. Em relação ao mercado de transferências, eu entendo que o torcedor ele tem essa ansiedade, porque, como o Vene trouxe outro dia, às vezes o torcedor comemora mais uma contratação do que um título. O que eu acho um completo absurdo. A coisa que eu mais gosto de ver são os times jogando, os times em campo, os times ganhando ou jogando para a gente entender o desempenho. E o outro ponto é o seguinte, ainda faltam 2 meses para a janela de transferências fechar. Então o futebol hoje em dia, gente, ele acontece muito mais rápido do que acontecia há 5 anos, há 10 anos. Isso é uma coisa até que o Alexandre Matos, que é um cara do mercado, falou na entrevista coletiva. Hoje você está no Japão, está na Arábia, você está nos Estados Unidos, você está em qualquer lugar do mundo por conta da tecnologia. Então, eu tenho pressa, eu quero
quero que aconteça logo. E como o Vene muito bem trouxe, às vezes não dá certo aqui, mas no outro momento dá certo, abrem outras possibilidades, às vezes um jogador está saindo de um clube, se mostra em outra posição e você consegue buscar. O mapeamento de mercado, e isso é um trabalho do scout dos clubes, é que tem que estar muito atento para as oportunidades. Mas as coisas acontecem muito rápido no futebol, então por isso que eu não me desespero com esse início de janela de nenhum clube carioca, para ser muito honesto, que eu acho que está sendo bem feito. Lembrando que ainda tem outra janela no meio do ano, é a janela que tem mais contratações no futebol internacional, então os elencos ainda vão ser reforçados no meio do ano, né? Ainda tem muita coisa para rolar. Vene, a sua expectativa pessoal em relação à temporada do Gabigol, porque fez bons anos, né? A gente vai lembrar aqui, 19, 20, 21, 22, foi decisivo e no ano passado não foi tão bem, depois disse que conviveu com lesões, poderia até ter dito antes, né, para a pressão de repente não ser tão grande, às vezes o jogador passa por uma dificuldade, a torcida cobra sem saber e depois, eu joguei machucado, mas por que não falou logo? Enfim, sua expectativa para esse ano do Gabigol? Eu acho que, independentemente de 2023, é passado, por que jogou machucado, acho que foi um erro dele, um erro do departamento médico, mas enfim, é passado. Para 2024, eu tô com uma expectativa muito boa e eu acho que esse ano é o ano mais desafiador para o Gabigol, particularmente falando para o jogador. Porque é o primeiro ano que chega um treinador e não há o debate assim, como que o Tite vai fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos? Não tem mais esse debate. Porque todo mundo está entendendo que o Gabigol é reserva atualmente. Então por isso que eu falo que vai ser extremamente desafiador para o jogador. Primeiro ele vai ter que jogar bem e depois reconquistar a vaga dele de titular na equipe do Flamengo. Vai ser muito difícil, mas eu, acompanhando o dia a dia do Flamengo, a forma como o Gabigol se representou, ele se representou muito melhor fisicamente, isso é visível. Se você parar e analisar o Gabigol no fim de 2023, o Gabigol agora, na reapresentação, é um outro jogador fisicamente falando. Eu estou com uma expectativa muito boa, eu aposto, e mesmo assim, falava isso no fim do ano passado, eu acho que o Gabigol vai conseguir dar a volta por cima, e sobre a continuidade dele no Flamengo, acho que depende muito mais dele. Eu não tenho dúvidas que a diretoria do Flamengo quer renovar o contrato com o Gabigol, e só não renovou por conta da repercussão negativa, porque o acordo foi feito, apertaram a mão, ligaram para os pais, dando parabéns pela renovação, e não assinaram por quê? Porque a repercussão foi muito negativa entre os torcedores do Flamengo e até mesmo internamente. Então se o Gabigol volta a jogar bem, tenho certeza que a renovação de contrato vai acontecer. Claro, vai acontecer naturalmente, eu imagino que sim. Vamos ao vivo, lá pro Ninho do Urubu, tá tendo a entrevista coletiva, tá começando com o Bruno Henrique nesse momento. A gente está vendo aqui o presidente, Rodolfo Landim, a mesa ali composta pelos principais dirigentes do Flamengo, o Bruno Henrique ali centralizado. A gente abre o áudio, vamos ouvir um pouquinho? Fazendo a torcida feliz como ele vem fazendo ao longo desses anos, né? Isso é sempre um motivo de grande alegria e um jogador que todos conhecem, um exemplo de profissional, eu acho que dentro e fora do campo, de dedicação, todos acompanharam, vamos dizer assim, a recuperação dele, a forma com que ele se dedicou naquele período em que ele teve lesionado e tudo isso. É um exemplo, e eu acho que... Legal, o Landim, claro, está enchendo a bola do Bruno Henrique, contrato renovado, mas tudo verdade o que ele está falando também. O Bruno Henrique, um cara que mostrou um profissionalismo, passou por uma grave lesão, voltou até jogando bem, surpreendendo muita gente que acreditava que ele não ia recuperar o bom futebol. Depois teve uma quedinha no fim do ano, como boa parte do time, mas acho que o início dele com o Tite não foi tão bom, né? Não foi, ele não terminou a temporada muito bem. Ele voltou melhor da lesão, depois teve uma queda de rendimento, como você bem disse. Eu vou destacar aqui a última grande partida do Bruno Henrique, foi contra o Botafogo, quando o Flamengo ganhou o Botafogo lá no estádio do Newton Santos. Foi a última grande partida dele. Depois, de fato, ele teve uma queda de rendimento. Muita gente diz que é por conta do acordo pela renovação de contrato. Isso é até cruel falar isso. Eu acho que não é justo falar uma coisa dessa. O jogador ele vai cair de rendimento porque ele quis, depois de acertar a renovação de contrato por mais de 3 anos. É óbvio que não. A gente sabe da seriedade do Bruno Henrique. Então, acho que para 2024 também estou muito otimista para o Bruno Henrique. E é mais um jogador que precisa reconquistar a vaga no time titular. Ele não é titular hoje, atualmente. Ninguém considera hoje, ele não terminou a temporada 2023 como titular. Talvez ele possa mudar a cabeça do Tite aí ao longo dessa pré-temporada, nesse começo de 2024. Mas, de fato, eu confio muito no futebol do Bruno. Acelerada nesse mercado da bola agora. Falamos do Flu, agora é hora do Flamengo para a gente fechar o nosso Sport Center também, porque a gente fica na expectativa aí para novidades e atualizações no Ninho do Urubu. Alguma coisa aconteceu por aí? Ainda não rolou a apresentação, Pedro, certo?
Tudo bem, Mari? Mais uma vez, boa tarde a todos aí. Ainda não. Carros da imprensa enfileirados aqui no Ninho do Urubu. Hoje, por conta de modernização, nem vão poder estacionar lá do lado de dentro. Foi um recado do Flamengo. Mas daqui a pouquinho os portões vão ser abertos, daqui a 9 minutos, essa é a expectativa pelo menos. E aí a gente vai poder entrar e aí 1h30 marcada a coletiva de imprensa do Bruno Henrique, depois de todo aquele imbróglio, né? Vai pro Palmeiras, fica no Flamengo, 2 anos, 3 anos, enfim, aí foi renovado por 3 anos, demorou pra caramba o anúncio dele, foi feito ali no apagar das luzes do dia que o Flamengo anunciou também a saída do Everton Ribeiro, só nesse ano, depois de praticamente 2 meses aí que já tinha acertado a renovação. Então ele vai ser reapresentado, digamos assim, pelo Flamengo, vai conceder uma entrevista coletiva e aí logo em seguida, uns 40 minutos depois, está prevista a apresentação do De La Cruz, o primeiro e único reforço para a temporada de 2024, até então é o único reforço, mas um grande reforço, 16 milhões de dólares, vai vestir a camisa 18, estava aquele suspense de qual seria a camisa, a 7 que era do Everton Ribeiro e o De La Cruz usa na seleção uruguaia, por exemplo, ficou com o Luiz Araújo, questão mais ou menos ali de hierarquia por quem chegou no clube, o Luiz Araújo já tinha meio que pedido, estava meio encaminhada essa camisa, então ficou mesmo para o Luiz Araújo, e aí o De La Cruz vai vestir a número 18 no Flamengo. Então a gente fica nessa expectativa aqui do que eles vão falar, o pessoal da imprensa já por aqui, do lado de fora. Cássia Eller e Nando Reis estão desatualizados, hein, Mari? Porque o segundo sol já passou, tem muito tempo, está um terceiro, talvez um quarto sol por aqui, porque está uma lua para cada um. Mas a gente segue aqui firme e forte, esperando essas apresentações no Flamengo. Você fica aí tirando onda também com 1, 2, 3 sóis. A gente aqui desesperado nesse dia nublado aqui em São Paulo também. Não deixa. Tá bom. Não, mas no final de semana, Marra, faz só a semana inteira, no final de semana, chuva e me complica. Pedro, vamos lá, opções para o ataque do Flamengo. Pedro com 26 anos, Gabigol, que ontem até comemorou 5 anos, né, de Flamengo, Bruno Henrique, que falará hoje, e aí o Everton Cebolinha. Tem os jogadores também que jogam nesse meio, setor ofensivo, o ataque, né? Tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves, o De La Cruz e o Arrascaeta com 29 anos. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Vou te liberar, então não vou ser sacana e te prender nesse solzão aí do Rio. Vamos lá. Flamengo, obviamente, tem vários canhões para o setor ofensivo. Como que vocês montariam, então, o Flamengo do meio para frente? Porque o Everton Cebolinha terminou muito bem. Muito. O Gabi dá sinal de que está trabalhando para recuperar e voltar 100% fisicamente. Bruno Henrique, veremos o que ele falará na entrevista coletiva. Mas teve um período que ele carregou o ano do Flamengo, né, Prates? Na era Sampaoli, né? Exatamente. Ainda tem De La Cruz chegando, tem a Arrascaeta, que a gente espera que fisicamente tenha conseguido ter algum descanso. Como que você monta essa equipe? A gente vai ter de observar aí, porque o Tite tem realmente muitas opções para montar o time, ainda mais do meio para frente, né? Pulgar terminar muito bem o ano, me parece que é o nome indiscutível, um camisa 5 do Flamengo. O Gerson vai jogar. O Arrascaeta, se tiver condição física, quando tiver condição física, é o titular absoluto do time. Das 6 posições de meio para frente, a gente está fechando em 3. 3. Aí a gente vai ter de observar... o De La Cruz é um jogador que dá muita opção do meio para frente, porque ele pode ser um camisa 10, pode ser um camisa 7, pode ser um camisa 11. Ele já jogou nessas funções todas, né? E bem. Então, acho que o De La Cruz tem uma vantagem para ser o titular do Flamengo e Cebolinha e Pedro para começarem. Isso não quer dizer que o Bruno Henrique daqui a pouco não possa jogar, que o Gabriel não possa jogar depois, que o Luiz Araújo não possa ganhar mais tempo também. Mas, assim, um meio ideal, né? Se bem que o Tite respeita muito a história de quem está com ele trabalhando há mais tempo, tem vantagem em relação a quem chegou agora. Ele gosta muito do treinamento de campo com quem já está há mais tempo. O Luiz Araújo já está tem um tempo um pouco maior com o Tite do que o De La Cruz, que chegou há pouco tempo. Acho que vai ficar por aí para começar. Agora, com essas opções todas, com esse leque que o Flamengo tem, daqui a pouco quem está no banco pode virar titular e não sai mais do time. Porque a gente imagina o melhor dos cenários. Aqui, às vezes, eu brinco do pior cenário, mas no melhor dos cenários, Marra, com o Gabriel... Hoje eu tô difícil, hein? Com o Gabriel ou o Gabigol voltando, eu não acho que o Gabigol, sabendo que ele está bem, que ele está treinando bem, aí ele vai ficar tão tranquilo no banco. Em último ano de contrato.
Então aí mexe nisso. Aí mais meio de campo. Aí tudo bem, a gente sabe o quanto a Arrascaeta infelizmente sofre com a parte física. Pode ser que com o De La Cruz também exista a opção de ou um ou o outro, de acordo com a temporada, né? O torcedor obviamente não espera isso. Mas aí o Luiz Araújo também foi um jogador que o Flamengo investiu e precisa ser utilizado. Precisa não, né? Poderia ser utilizado de alguma maneira. Everton Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique. Idade, renovação, 2 anos, 3 anos. Como que fica isso, né? É que a gente está aqui... Só que é um problema ótimo, imaginando que todos estejam bem. E o Tite tem o treinamento no dia a dia para ajudar nos parâmetros para definição. É a famosa dor de cabeça muito boa, né? Eu também acho que o time é mais ou menos esse que o Prates disse. Eu acho que, partindo do meio para frente, Pulgar e Gerson, e aí discutir taticamente o que vai acontecer com a Arrascaeta, se ele vai ser um jogador de meio, se ele é um meio atacante para encostar no ataque mesmo, porque Cebolinha e De La Cruz, Cebolinha e Luiz Araújo oferecem essa possibilidade. São 2 jogadores que baixam para jogar, que voltam, que ajudam o lateral. Então, se ter esse tipo de jogador, que eu acho que o Tite não vai abrir mão, jogador pelo lado de campo, e eu estou colocando o De La Cruz assim, você é capaz de entender o Arrascaeta com menos obrigações defensivas ainda. E ele, com 29 anos, tendo sequência de contusões, e sendo um jogador que, além de tudo, vai ter Copa América e exigências do Bielsa com a seleção do Uruguai, e eu sei também que o De La Cruz tem, mas a característica física dos dois é diferente, quanto mais o Arrascaeta tiver menos preocupações, é melhor o Flamengo. Então eu acho que esse é basicamente o time, mas taticamente a gente precisa ver o que vai acontecer. Eu acho que o Gabigol, o Tite tem no momento um refresco. Porque, olha, eu tirei o Gabigol no final da temporada passada, quando eu colocava, ele não entregava. Então, a pulga atrás da orelha não está no Tite, está no Gabigol. É ele que vai ter que provar. O Tite está lá para escalar quem teoricamente treina melhor. O problema é do Gabigol. Porque o Pedro, e mesmo assim, né? O Gabigol, mesmo numa temporada dele não tão boa, ele entregou 20 gols, né? Bizarro, né? O Pedro termina em alta. A questão toda para mim é que tem um elenco tão bom que o Bruno Henrique não entrou na conversa. É isso que eu tô falando. O melhor cenário vira um cenário até de difícil administração, né? Porque o jogador, vai pro treino, ele sabe que ele tá treinando bem, ele vai falar pro técnico, falar, oi, eu sei que tá todo mundo treinando bem, mas como que administra a sequência de trabalho? Dá para imaginar um Flamengo com um time de Copa e um time de brasileiro para dar espaço? Porque aí entra muito a administração de elenco do Tite, né? E o Tite geralmente tem muito tato, né, nisso, né? Ele tem muita perspicácia em relação a trabalhar. Cabe no Flamengo. Firmino decide deixar o Liverpool e ficará livre no mercado. O atacante Roberto Firmino vai deixar o Liverpool sem custos ao final da temporada europeia. O brasileiro não irá renovar seu contrato com o clube inglês, que termina em junho, e ficará livre para assinar com outra equipe. A informação foi publicada pelo jornal The Athletic. O jornal informa ainda que Firmino recebeu uma proposta de renovação do Liverpool. Além disso, o treinador Jürgen Klopp também manifestou o desejo pela renovação do atleta. Entretanto, o jogador busca um novo desafio na carreira e decidiu por não estender o vínculo. Roberto Firmino chegou ao Liverpool em 2015, após ser comprado por 29 milhões de libras do Hoffenheim, da Alemanha. Em 8 temporadas no clube inglês, o jogador de 31 anos disputou 353 jogos e marcou 107 gols. Ao lado de Mohamed Salah e Sadio Mané, Firmino foi peça fundamental no time que conquistou o campeonato inglês e Liga dos Campeões. Por outro lado, o jogador perdeu muito espaço após a contratação de atacantes mais jovens. Nos últimos meses, o Liverpool contratou Luiz Dias, Cody Gakpo e Darwin Núñez. Como resultado, Firmino passou a ter média de minutos menor que Darwin. O uruguaio fica em média 62 minutos em campo e o brasileiro 58. Entretanto, segue com bons números e possui 9 gols e 4 assistências na temporada. Pedro desperta interesse de 3 clubes da Inglaterra.
Se por um lado Roberto Firmino pode estar de saída da Inglaterra, Pedro despertou o interesse de 3 clubes que disputam o famoso campeonato inglês. De acordo com o jornalista Ekren Konur, Everton, Aston Villa e West Ham têm interesse na contratação do camisa 9 do Flamengo. Os clubes monitoram o momento de Pedro e pretendem fazer ofertas ao Mengão durante a próxima janela de transferências, no meio do ano. Vale lembrar que Pedro renovou com o Flamengo recentemente e o contrato possui multa rescisória de 100 milhões de euros, 555 milhões de reais.